boa tarde, boa noite a quem estiver assistindo esta aula de políticas educacionais, agora já entrando de fato no mês de abril. E eu queria começar a nossa aula, como sempre faço, citando uma obra, um livro, um autor. E hoje eu vou começar citando esse livro, 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno, de Zygmunt Bauman. Neste livro temos vários temas como educação, saúde, tem um bem interessante sobre a gripe suína, que nos é muito o que está acontecendo hoje no mundo, né? E temos ligado a diversos aspectos da nossa vida pós-moderna. Mas eu queria começar hoje com um trecho de uma das cartas, né, deste livro, que trata exatamente da educação. E nesta carta, o Bauman diz o seguinte: a educação assumiu muitas formas no passado e se demonstrou capaz de adaptar-se à mudança das circunstâncias, de definir os objetivos e elaborar novas estratégias. Diz Bauman, mas permitam-me repetir, a mudança atual não é igual às que se verificaram no passado. Em nenhum momento, diz Bauman, em nenhum momento crucial da história da humanidade, os educadores enfrentaram um desafio comparável ao divisor de águas que hoje nos é apresentado. A verdade é que nós não estivemos antes nessa situação. Ainda é preciso aprender a arte de viver no mundo saturado de informações. E também a arte mais difícil e fascinante de preparar seres humanos para essa vida. Este trecho está nesse fabuloso livro do polonês Bauman, 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno. Recomendo a leitura, até porque vamos usar muito, vamos citar muito esse livro em nossas aulas. Bom, mas vamos agora entrar em nossa seara. A nossa última questão bônus. Vocês lembram? Tivemos um pequeno resumo, uma pequena aula, né, para não cansar vocês, uma pequena aula que eu tinha gravado no ano passado sobre resenha e resenha crítica. Ou seja, se vocês quiserem, resumo estrito sensu e a resenha crítica, que na verdade, foi um treinamento. É um treinamento para as nossas atividades futuras nesta disciplina e também na outra que eu leciono. E eu pedi a vocês que fizessem dois quesitos. No primeiro quesito, eu pedi a vocês que resumissem a resenha do artigo da professora Socorro Osterni, da UES. Alguém resumiu o artigo, alguém foi lá, né, e leu o artigo, baixou o artigo, ótimo, então o artigo lá está sendo mesmo. Mas eu não queria que vocês resumissem o artigo completo. Mas quem leu, quem resumiu, não causou nenhum problema para mim, nem para quem fez o trabalho. Pelo contrário, até foi além do que foi pedido. Muito bem. Então, o primeiro quesito da questão bônus pedia que vocês resumissem aquele lead em inglês é resumo, né? Do artigo da professora Socorro Osterni. E o segundo quesito da questão bônus pedia que você olhasse um cartoon do Pelicano, né? Apenas um quadro humorístico, né? Que nos faz refletir sobre a nossa realidade. E depois de entender as ideias do cartoon, você extrapolasse fazendo uma resenha crítica a partir do tema do cartoon do Pelicano, colocando seus argumentos, suas ideias, sua apreciação. Como eu não posso ler todas as questões, foram muito boas, por sinal, muitas questões boas, interessantes, questões, algumas mais curtas, algumas mais longas, mas não tem problema. O importante é a participação. Eu selecionei o último aluno a mandar até hoje, né,
até este momento que eu estou gravando essa aula, eu selecionei este aluno que teria sido, ou foi o aluno, o último a mandar a questão bônus. Trata-se do meu amigo Tomás, nome poeta, Tomás Almeida Costa. Vamos às duas avaliações, ou os dois quesitos da questão bônus do Tomás Almeida Costa. Diz o seguinte: sintam-se todos avaliados, sintam-se todos presentes nessa avaliação aqui. Tomás será o nosso representante que vai nos guiar nessa avaliação preliminar. Resumo: no seu trabalho, a professora doutora Socorro Stern, docente do programa de Políticas Públicas da UESC, promove uma série de discussões a respeito do presente cenário pandêmico, repleto de incertezas causados pelo novo coronavírus. A autora acredita que os profissionais das áreas de ciências humanas e sociais devem ter seus olhares treinados para conseguirem lidar com as novas tendências que ocorrerão na dinâmica social. A dúvida do surgimento de um novo normal nas vidas das pessoas, em consequência da pandemia e da quarentena, também é uma pauta abordada por alguns analistas nesse trabalho de temática atual e urgente. Então ele fez um resumo das ideias que estão no resumo e que estão basicamente na lead, no resumo do trabalho da professora Socorro Stern da nossa querida UESC. O segundo quesito, baseado no cartoon do Pelicano, vem com a seguinte resposta do docente Tomás Almeida Costa. Veja o que ele faz. No cartoon de autoria de Pelicano, alguns foram lá, pensa que era Pelicano, foi ótimo, que era Pelicano, seu nome, um pouco da sua vida. Então, na resenha crítica eu posso extrapolar, eu posso ir além do que eu recebi, né? Então, no cartoon de autoria de Pelicano, a dualidade das visões do que seria definido como fim do mundo ficam bastante expressas. No caso, as visões de fim de mundo ficam bastante expressas, segundo Tomás Almeida Costa. De um lado, um personagem com a aparência de um homem com mais idade expressa a sua preocupação com a possível destruição do planeta e da humanidade por conta de enchentes em alguns locais, secas que assolam outras regiões. Em contraste, o outro personagem, aparentemente mais jovem, afirma que a situação prevista pelo indivíduo mais velho já ocorreu, pois estão sem acesso à internet há 2 horas. Esta divergência de visões do fim do mundo mostra a atual superficialidade que muitas pessoas estão vivendo neste momento, uma vez que não são capazes de se manterem desconectadas à rede virtual. Ao ligar este fato ao presente momento de pandemia, novo coronavírus, há a questão de que muitos indivíduos estão imersos em um mundo fictício, presente no ambiente virtual, onde existem expressivos números de notícias falsas e o prestígio de opiniões errôneas, o que impossibilitam de enxergar o verdadeiro valor da vida e de reconhecer a veracidade que os cerca. Então vocês perceberam que no primeiro momento o Tomás ele se manteve atento apenas às ideias do texto da professora Socorro Stern, da UESC. No segundo texto do Pelicano, do cartoon, o Tomás ele extrapolou, ele fez uma análise, né? Ele fez um resumo do cartoon, mas não se manteve no resumo. Ele criou elementos complementares de análise crítica. Inclusive, ele não se ateve no final apenas à questão da visão do senhor mais idoso e da visão do jovem sobre as redes sociais. Ele entrou no aspecto óbvio, né, Tomás? Óbvio, que é a nossa vida no chamado novo normal.
com a nossa reclusão em casa, os que podem ficar em casa, né, porque muitos estão trabalhando também, vão trabalhar a partir de amanhã e de hoje, né, e jogou dentro da sua resenha crítica, jogou esses elementos complementares que fazem uma reflexão sobre a pandemia e o novo coronavírus e a vida virtual ou ao novo real, como já se apregou por aí. Então, parabéns, Tomás Almeida Costa, que aqui representa as duas turmas, manhã e noite, e parabéns a todos vocês que entregaram, que produziram esse resumo, que produziram essa resenha crítica, e ao fazer isso estão exercitando para atividades que virão futuramente em nossas aulas remotas ou em atividades especiais da disciplina Políticas Educacionais. Muito bem, vamos agora entrar na aula de hoje. Eu quero pedir a vocês que, nesse momento, vocês tenham em mãos os slides que eu mandei no grupo da disciplina. Eu mandei em dois momentos. Eu mandei aula 1 e aula 2, eu chamei. São vários slides que contemplam o conteúdo básico da disciplina, né? Então, na aula passada, nós falamos sobre política. Falamos de política, definições desde os gregos até mais modernamente com Marlene Chauí. Falamos sobre a função do Estado. Falamos também da educação em tempos diferentes, Idade Média, Idade Moderna, no Contemporâneo, né? Na Antiga Grécia e por aí fomos. Então, nesta aula de hoje, vamos sair de política, no sentido que foi colocado na aula passada, para falar hoje de políticas públicas. Posteriormente, vamos falar de políticas públicas em educação. Ok? Então, primeiro foi política, aquela concepção de Aristóteles, a concepção de Bertrand de Russell, a concepção de Chauí, né? Do dicionário, e agora vamos falar de outro tipo de política, ou de outros conceitos de política. Vamos falar de políticas públicas, né? Políticas públicas que, na verdade, serão interessantes para a gente depois entender as chamadas políticas públicas em educação. Como se constroem as políticas públicas em educação. Ok? Vamos lá. Então, peguem aquele material que eu mandei para vocês, ou então assista a aula, depois vá para o material, tanto faz. Você pode assistir com o material com os slides aqui ao lado, ou, como eu estou fazendo aqui, ou você pode assistir a aula e depois fazer uma revisão dos slides e, ok, vai ficar tudo no lugar correto. Muito bem. O que são políticas públicas? Vamos começar pensando isso, e eu trouxe para vocês aqui duas reflexões sobre o que são, o que seriam, ou o que venham a ser políticas públicas. Vamos lá primeiro. Bom, políticas públicas, primeira reflexão para abrir de modo mais amplo. São conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado. Falamos sobre o Estado na aula passada. Com a participação de entes públicos ou privados. Não? Públicos ou privados. Geralmente, órgãos públicos. Mas muitas vezes há participação também de órgãos privados, que visam assegurar determinado direito de cidadania, de forma difusa, ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Vamos destrinchar isso aqui de forma bastante simples. Então, primeiro, política pública ou políticas públicas são programas, são ações, são atividades que o Estado desenvolve com a participação de entes públicos ou privados. Pronto, são ações. Né? No momento, estamos vivendo isso com a vacinação no Brasil, que é um conjunto de ações visando a imunização do cidadão brasileiro. Né? Esperamos que ela tenha mais agilidade e que ela possa acontecer de forma mais transparente até. Então seria essas ações, essas atitudes, né? Essas atividades que o Estado prioritariamente desenvolve, sozinho ou em parceria com entes não públicos. Bom, essas ações
e atividades visam assegurar o direito de cidadania. Veja bem, o óbvio, né? De cidadania, de forma difusa, ou seja, de forma geral, ou para certos segmentos. Por exemplo, quando o Brasil desenvolve a política pública de apoio à criança e adolescente, vê surgir posteriormente o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que visa primordialmente atender de forma principal, de forma declarada, a crianças e adolescentes. A Lei Maria da Penha, que surgiu também de uma manifestação pública das mulheres, de grupos sociais diversos, visa atender os crimes contra mulheres, violência. A própria autora foi vítima disso. Mas a Lei Maria da Penha pode ser também aplicada para o homem. Mas, inicialmente, a Lei Maria da Penha tem um objetivo, um segmento social. Mulheres vítimas de violência doméstica, principalmente. Então, mas tudo isso nasce de uma política pública. Hoje, nós vamos iniciar esse processo de entender como se constrói uma política pública na educação, na saúde, o meio ambiente, etc. Então, os segmentos sociais, culturais, étnicos ou econômicos podem ser privilegiados num certo momento quando se percebe que esse segmento está aquém do grupo maior. Por exemplo, as cotas no Enem, no vestibular e nos cursos públicos. Por que as cotas para esse segmento? Para os negros, por exemplo. Porque com a escravidão, o Brasil simplesmente jogou os negros na rua, como diz a música, sem lenço e sem documento. E ainda hoje, as consequências dessa abolição sem nenhuma compensação, né? Querem ser livres? Ótimo, podem ser livres. Fazer o quê? Teve até esse cara que voltou para o patrão, eu não sei o que fazer, não tem para onde ir, né? Então, essas consequências, por exemplo, da forma como o Brasil trabalhou com a libertação dos negros, dos escravos, ainda hoje repercutem. E por isso as cotas, por exemplo, seriam uma política de compensação para grupos que tiveram prejuízo social, econômico, humano durante o período da história do nosso país. Então, isso seria, por exemplo, uma política pública que seria desenvolvida depois nas chamadas cotas dos concursos vestibulares e Enem. Muito bem. Falando ainda de política pública, assim como forma conceitual, elas correspondem, vejam bem, a direitos assegurados constitucionalmente. Né? Isso aqui eu acho importante colocar isso. Mas não tem a Constituição, né? Então a Constituição, ela é a lei maior. A nossa de 88, a nossa última Constituição, de 88. Né? Então, ela já estabelecem-se padrões em relação às questões políticas, econômicas, sociais, educacionais, de saúde, né? Estabelece, por exemplo, a partir de que momento serão criadas leis como a LDB, por exemplo, exames como o Enem, o ENAD, etc. Né? Então, os direitos acerca das políticas públicas, eles estão previstos constitucionalmente, ou se afirmam graças ao reconhecimento por parte da sociedade. Ou seja, ou porque a lei já estabelece esses direitos e eu estou apenas desenvolvendo políticas para que eles sejam cumpridos, ou eles têm o reconhecimento da sociedade ou dos poderes públicos, né? Enquanto novos direitos das pessoas, comunidades, coisas, outros bens materiais e imateriais estão sendo desenvolvidos. Ou seja, de repente uma política pública para um determinado segmento da sociedade está na Constituição,
mas não está muito clara. Então, eu vou partir da lei maior e desenvolver um projeto. Esse projeto pode depois ser ampliado mais na frente, dependendo da necessidade daquele grupo, daquela sociedade, daquele segmento, né? Então, muitas vezes elas são aprimoradas de acordo com a experiência. Fugindo um pouquinho do assunto, por exemplo, a chamada lei da internet, né? Ela surgiu basicamente até por um caso bem interessante, né? Uma pessoa conhecida do meio social, meio artístico, meio, digamos assim, publicitário, jornalístico, teve fotos suas jogadas na rede social sem sua permissão. E daí veio o debate e terminou indo para o Congresso e se criando uma lei, né? Que levou até o nome da pessoa, o nome popular, né? Nome popular. Lei Caroline Dickmann, né? Que depois vai sendo aperfeiçoada a cada ano, para que as pessoas não abusem da rede social, não façam um nicho de acusações, não se escondam por trás de um computador e comecem a jogar aquilo que vai nas suas cabeças, sem respeito ao ser humano que está ali na frente, à criança, ao adolescente, ao adulto, ao velho, né? À mulher, ao homem, ao cidadão. Então, de repente, uma política pública desenvolvida em lei será aperfeiçoada para melhorar mais ainda a sua atuação em relação àquele grupo ou a toda a sociedade, né? O caso, por exemplo, aqui do que está acontecendo com a rede social, com a internet. Muito bem, mas eu vou mais um pouquinho à frente e dar alguns exemplos de atuações que eu chamaria de atuações que geram políticas públicas ou são políticas públicas no Brasil. Por exemplo, dois setores que são bastante utilizados para essa criação de uma agenda para a política pública: a educação e a saúde. Os dois pilares. Estamos vendo agora, né? Nesse momento de pandemia, de isolamento, de lockdown, né? Esses dois elementos, né? Nós não paramos como professores nem como alunos, estamos trabalhando. Remotamente estamos trabalhando. Então, por quê? Porque a educação, enfim, além disso, a educação é prioridade. Professor, queremos abraçá-lo. Professor, sinta-se abraçado. Professor, queremos aula. Então, quer dizer, de repente, foi preciso uma pandemia para que a gente entendesse a importância da universidade. Eu vejo muito mensagem: estou com saudade, queria abraçar. Alguns nem abraçavam antes, viu? Mas agora estão aprendendo que é importante o abraço, o carinho, o respeito, a comunicação, né? Então, a educação e a saúde são dois exemplos no Brasil que, pela Constituição, são direitos universais de todos nós. Educação e saúde. Portanto, são duas áreas primordiais na construção, na elaboração, na edificação das chamadas políticas públicas. Assim, as políticas públicas de educação e saúde são instituídas pela própria Constituição Federal. Como são direitos do brasileiro, elas já estão, digamos assim, instituídas antes da agenda na própria Constituição Federal de 1988. Perceba bem, né? Que a política pública, que a lei que venha em seguida, ela não pode destoar da lei maior que institui, o direito à educação e à saúde como direitos universais de todos que aqui residem nesse país. Ok? Outro setor bastante utilizado nas agendas para políticas públicas é o meio ambiente. A Amazônia, o Pantanal, a Chapada, o Geoparque, o Rio Cariús, o Rio Salgado, o Rio Grangeiro, o Rio Lobo, né? A Chapada Diamantina, né? Então, o Brasil é um país riquíssimo nesse aspecto, né? A URCA tem até uma instituição, que é o Geoparque, que vai trabalhar melhor nessas questões ambientais, nessas questões culturais, questões científicas, né? Temos um curso de biologia, temos curso de geografia, que também vão trabalhar basicamente nessas áreas que são muito ricas de temas e que vão gerar agendas públicas para políticas públicas, né? Outro exemplo interessante de políticas públicas que vai gerar política pública é a questão da água. Né? A água é concebida em Carta da República como um bem de uso comum.
Existe até a Política Nacional de Recursos Hídricos, lei federal, né? A água é um direito nosso, é um direito assegurado ao cidadão brasileiro. Então, a água, o meio ambiente, a saúde, a educação, a segurança pública, né? São áreas bastante abrangentes e que, geralmente, nessas áreas se formam agendas para cumprir o que está estabelecido na Constituição Federal, né? Voltando um pouquinho para a educação, por exemplo, depois da nossa Constituição Federal de 88, nós tivemos várias agendas, vários encontros, seminários, simpósios, eventos. Eu participei de vários, como diretor de escola, como professor, né? De vários, que eu aqui não tenho como lembrar de todos, né? Mas eu me lembro que eu participei muito de eventos sobre os PCNs, temas transversais, a LDB, né? E agora a Base Nacional Curricular Comum, né? Então, esses temas, por exemplo, temas transversais, né? Em educação, por exemplo, o currículo oculto, o currículo mínimo, o currículo máximo, o currículo menor, o currículo regional, o currículo nacional, né? Os programas disciplinares de cada disciplina, de cada curso, de cada série, de cada escola, de cada universidade, né? A LDB, que é um marco, né? Já previsto na Constituição, inclusive, a LDB. Temos depois o quê? A criação do Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, não mais a regional, mas o Exame Nacional. O Enem cresceu tanto, que hoje você pode estudar em Coimbra, depois que você passa no Enem do Brasil, né? Então, o Enem, o ENAD, que é aquela prova que você faz no final do seu curso superior, para poder receber o diploma de dar direito a exercer a profissão, que alguns fazem, outros faz só preencher o nome, outros nem vão fazer, mas parece-me que agora existe uma regulamentação para isso, né? Em relação a fazer o ENAD, né? E a cada ano tem uns grupos ou cursos que se submetem ao ENAD. Também é bom lembrar que essas políticas em educação, por exemplo, elas têm órgãos gestores, né? Por exemplo, a nível nacional, o antigo Conselho Federal de Educação, que hoje é o CNE, né? Que estabelece as normas federais. No caso do Ceará, o Conselho Estadual de Educação, né? Que administra, por exemplo, em termos de legislação, né? Orienta as nossas universidades, URCA, UES, UVA, né? Em nível municipal, a Secretaria Municipal de Educação, né? Então, tem todos esses elementos também que estão nesse arcabouço, nessa agenda de discussão, de busca de aprovação. Lá, a aprovação tem que ser aonde? Câmaras municipais, assembleias ou no Congresso Nacional e depois a sanção do Presidente da República, né? Então, passa por esse processo. Então, esses órgãos vão exercitar, vão orientar ou vão fazer cumprir essas políticas públicas aprovadas de início pela população, por um grupo, remete aos representantes políticos, deputados, senadores, e depois vira uma política pública de alcance nacional, regional, dependendo do motivo, do local, do objetivo, do tema, do assunto. Então, são muitos elementos que perpassam esse tema, né? Ou seja, órgãos municipais, estaduais, federais, né? Às vezes até em colaboração, por exemplo, com órgãos que não são nacionais, por exemplo. Na época do FHC, por exemplo, o governo do FHC, né, antes do governo Lula, nós tínhamos algumas políticas públicas brasileiras que tinham apoio do Banco Mundial. Então havia, portanto, uma interferência, um acompanhamento dos órgãos nacionais que financiavam a política pública, né? Então, financiava as agendas, digamos assim, para políticas públicas. Então havia também participação, por exemplo, da ONU, da Unesco, né? Do Banco Mundial, etc. Então, muitas vezes também tem a participação até de entes não nacionais, né? Dependendo da abrangência do tema, da abrangência do assunto, dos limites mínimos e máximos de cada política pública ou de cada agenda de política pública. Então, veja bem, eu vou pedir agora a vocês que, se possível, tenha o slide em mãos. Eu dispensei um pouquinho o slide agora porque eu fiz a minha leitura e deu para entender. Mas agora era bom que você tivesse o slide que eu mandei para vocês. Aula 1. Eu queria que vocês pudessem ter agora em mãos
o slide que diz o seguinte: ciclos das políticas públicas. Esse slide é importantíssimo, né? A partir de agora, os slides que eu vou pedir que vocês tenham em mãos, eles vão demonstrar de que maneira, de que forma nós formulamos os ciclos das políticas públicas, ou o andamento, a construção, o formato de uma política pública. Então, vou voltar aqui. Se não der para você pegar agora, não tem problema, você vai anotar e depois você vai lá para o slide para rever o que eu acabei de explicar aqui. Então, vamos lá. É um dos slides mais importantes desse momento. Por quê? Porque ele vai depois exigir o domínio dele para que você possa fazer também a nossa atividade que será cobrada sobre esse tema. Então, vamos lá. Vamos falar inicialmente quais são os ciclos, né, as etapas, vamos chamar assim, para a formulação de uma política pública. Vamos lá. Vamos lá. Se tiver com um slide aí, é só olhar. Está sem slide? Anota aí na agenda, anota aí no celular, anota aí no cantinho que a gente vai precisar disso. Então, veja bem. Quais são as fases? Quais são as fases de formulação integrada e lógica de uma política pública? Qual é a primeira? 1. Formação de agenda. Formação de agenda. Notou? Formação de agenda. É a primeira fase para elaborar uma política pública. Lógico que aqui nas nossas aulas eu vou me referir basicamente à política pública em educação e vez por outra eu vou falar também de saúde, que do momento que estamos vivendo. Ok? Ou de meio ambiente também, por exemplo, que quando tem a ver com a educação, saúde, meio ambiente, tecnologia, a gente vai falar também. Mas vamos resumir aqui que a ideia principal seria em educação, mas eu posso relacionar com outras áreas, saúde, tecnologia, meio ambiente, etc. Então, primeira fase, formação de agenda. Segunda fase, planejamento. Ninguém pode produzir nada sem planejamento. Esta aula foi planejada, foi pesquisada, ela foi anotada. Não é eu quero fazer, não é assim não. Eu tenho que pensar, cumprir o programa que está estabelecido, né? Saber quais são os pré-requisitos. Para eu chegar aqui, eu falei de política, função do Estado, educação, Constituição, né? Política pública. Então, o planejamento ele é essencial para que a gente possa fazer de fato uma agenda que possa cumprir um objetivo. Desenvolver uma política pública. Terceira, escolha das ações. Né? Escolha das ações. Né? Nem toda ação eu vou ter que fazer. Às vezes eu vou ter que executar 3 ações, às vezes 1 ação, às vezes 4 ações, né? Então, dependendo das ações, pode demorar um pouquinho mais a apresentação e até a aprovação dessa política pública. O quarto item, ou quarta etapa, execução. De que adianta uma política pública sem execução? Só para dizer que faz parte do meu currículo, que eu aprovei, mas não coloquei em prática, né? E o quinto item, avaliação. Vou repetir para quem está aí sem o slide. 5 fases ou etapas para formulação, apresentação, né? Desenvolvimento de uma política pública. Formação de agenda é 1. 2, planejamento. 3, escolha de ações. 4, execução. 5, avaliação. E agora? E agora, ainda seguindo os seus slides, nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas fases. Não se preocupe. Se você está agora, nesse momento, da aula, está dirigindo seu carro, está cozinhando, está trabalhando, está ao telefone, não sei como é que você fazer as 2 coisas, não sei. Mas não está aí com o seu slide. Você pode pegar depois os slides que eu mandei para o nosso grupo de disciplina. Você vai encontrar isso aqui tudinho que eu estou falando aqui. E você vai poder entender melhor se caso não puder entender nesse momento. Ok? Vou tomar um pouquinho d'água e a gente vai falar já sobre cada uma.
Copo da UCA, inclusive o copo da UCA, né? Os 30 UCA presente. Muito bem. Merchandising da UCA, né? Vamos lá. Formação de agenda. O que seria a formação de agenda? Bom, isso aqui é interessante para quem trabalha com Câmara de Vereadores, quem trabalha em escola, quem quer ser professor, quem quer criar política pública, quem quer ser um agente público. É uma coisa prática. É freiriano isso aqui. É prático, certo? Formação de agenda. O que seria isso? Está no slide. Olha o slide lá. Processo de definição da lista dos principais problemas da sociedade que serão tratados pelo governo. Por exemplo, se fosse hoje, quais seriam, em termos de definição, os nossos principais problemas sociais que deveriam ou devem ser tratados pelo governo nesse momento? Então, você vê que muitas vezes também a política pública ela depende do momento. De repente, a ênfase maior é em vacinação, é em prevenção, é em saúde, é em medicação. Outras vezes, a prevenção seria, por exemplo, em educar para evitar a contaminação, educar para evitar a doença, educar para evitar que as crianças se tornem adultos menos conhecedores de normas de saúde, de higiene, etc, etc. Então, pode variar de acordo com o momento. Então, para ser prioritária, a questão deve convergir a alguns fatores. Então, para que essa questão social possa ser tratada, recebida pelos entes federativos, essa questão, ou essas questões, né, da agenda política devem convergir a alguns fatores. Quais são eles? Vontade política. Vontade política. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver e tem. Eu me lembro a polêmica que deu no governo de Ciro Gomes, quando Ciro Gomes disse que iria renovar o passe de posição no crato. Discutiu, que ia dar para a UCA, parece que não dá, não sei, a UCA não vai querer, a UCA quer, a UCA não pode. Acabou-se. Aí veio o governo atual, o Camilo. Vou fazer, falando do projeto do passe de posição. Para que o projeto? Até quando? Vamos passar no próximo mês. Quando existe vontade política, o próprio ente federado, Estado, município, União, presidente, governador, prefeito, ele não enrola muito não. Diz, vamos fazer. Aqui, eu tenho dinheiro, tem um projeto, tem agenda, vamos fazer. Está entendendo? Então, a vontade política. Às vezes as pessoas fazem só de conta, marca reunião, remarca reunião, monta reunião, cria comissão, subcomissão, hipercomissão, não comissão, muita comissão. Não resolve porque não tem vontade política. Vocês têm várias formas de falar sobre isso, vocês têm exemplo para vocês. Quando acontece, quando as coisas não têm vontade política, cria-se comissão, faz reunião, faz seminário, faz debate, embate, rebate e não conclui nada. Por quê? Porque não tem vontade de fazer. Muita coisa no Brasil é assim. Em educação nem se fala. Mobilização social. Se não houver mobilização social, não acontece. Aí a manifestação, aí sim o debate, aí é bom o seminário, aí é bom usar a rede social, aí é bom usar o Instagram, aí é bom usar o Facebook, aí é o boca a boca, é a mobilização, né? A visita à sala de aula. Por quê? Porque a mobilização é importante. Mostrar que existem pessoas que estão engajadas nesse processo, dessa política pública. Custo e benefício. Tudo tem um custo. Como dizem os ingleses, não existe almoço grátis. Não existe. Não se iludam. Nós mantemos o Estado, nossos impostos. Então, não é nem um favor do Estado. É um direito nosso. Nós mantemos o Estado. Então, mas qual é o custo dessa política? Vai tirar dinheiro de onde para essa política?
sim, vai tirar a vontade política, a mobilização social, há um custo e um benefício. Quem vai ser beneficiado com essa política pública? Os universitários da URCA? Um bairro do Crato? O Cariri todo? O Ceará todo? As mulheres? Os negros? Os índios? A juventude? Quem? Eu não posso criar uma política pública sem também não pensar custo e o benefício que ela vai trazer para a sociedade. Então, para eu começar a política pública, eu tenho que passar por esse processo de formação de agenda. Não é criar e de jogar. Não, tem um processo, tem avaliação. Para chegar a isso, é uma análise, a mobilização, a despesa. Eu queria fazer um evento na URCA esse ano, um evento presencial. Mas não dá para ser presencial. Eu queria fazer online. Sim. Vamos fazer o quê com esse evento? Vai custar quanto esse evento? Ou vai ser como? Vai ser patrocinado? Né? Então a gente tem que pensar, quando fazer um evento, em pensar exatamente em como fazer um evento. Por exemplo, nos 2 eventos que eu organizei na URCA, não fiz só, fiz com uma equipe de professor de monitor, não fiz só. Eu apenas coordenei. Quem é que patrocinou o evento do Belchior e Fernando Pessoa na URCA? Os alunos da URCA. Comprando camisas, comprando canecas como essa. E alguém disse, Flávio, você conseguiu esse dinheiro aonde? Aqui. Aí eu mostrei aos alunos. Aqui estão os nossos patrocinadores. Eles. Né? Por quê? Porque ninguém faz um evento como aquele de Belchior, por exemplo, sem recurso, sem mobilização. Quem foi que divulgou o evento? Uma aluna do curso de artes, lá de Nova Olinda, Nathaniele. Foi a propaganda do curso. Quem foi que doou material para sortear? Família, artistas, músicos. E ninguém cobrou cachê. Ninguém cobrou cachê. Não, é um evento importante, cultural. Ninguém cobrou cachê. Não temos recursos para isso. Então, eu vou fazer um evento, eu tenho que saber o custo e o benefício. Custo e benefício. Ok? Outra parte importante, que é o planejamento. Nós somos professores. Mesmo em aulas presenciais, ou não presenciais, ou remotas, em qual que seja a modalidade, eu tenho que planejar. É claro que com a experiência, você vai ganhando experiência, daqui a pouco você pega o pincel, o data show, o laptop e dá aula sem planejar, pode acontecer isso. Mas mesmo quando você é experiente, eu vou planejar. Para que eu vou dar aula? Qual é meu público? É criança? É adolescente? É universitário? É pós-graduado? São adultos? São freirianos? São lacanianos? Né? Entendeu? São xenofortianos? Sei lá. Eu não sei quem é meu público. Então tem que saber quem é meu público. Tem que planejar para esse público. Tá certo? Então, no planejamento, é a fase de definição de linhas de ação. Olha, interessante. As linhas de ação da agenda. Essas linhas de ação serão adotadas para solucionar o problema. Porque o problema está lá. Pandemia, isolamento social, lockdown, crise econômica, desemprego, aula remota, aula presencial, kit para os estudantes, material didático. Então, qual é o problema? Então, eu pego o problema e o meu trabalho tem que ser voltado para resolver esse problema. Eu não vou criar uma agenda para enganar o público, para pousar de santo, de Marte, de mito, de líder. Não, eu vou criar uma agenda para resolver o problema, ou os problemas, que às vezes um problema leva a outro. Né? No planejamento, deve haver a interação entre todos os atores envolvidos, estatais e não estatais. Não falei, né? Às vezes a política pública envolve também pessoas que não são do setor público, por exemplo. Né? Junto com elementos políticos, isso resulta aqui na definição. Então eu vou conversar, ter que conversar, vou ter que debater até com pessoas que eu não me entendo bem, mas eu preciso conversar, né? Eu preciso dialogar, tem que ter essa interação para que haja realmente um planejamento que desenvolva depois essa política pública
dentro do nível de consciência e necessidade do cidadão e conforme estabelece a nossa lei maior, Constituição Federal. Beleza? Terceiro item, escolha de ações. O que é que eu vou fazer? Que ações eu vou tratar? Que ações eu vou executar? Nesse momento, está no slide, não perca esses slides. Momento de definição dos recursos e prazo da ação. Quando eu crio uma política pública, eu tenho que estabelecer quando vai entrar em vigor. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos. Não posso criar uma política pública para entrar em vigor. Né? Se tratar ter problema, eu tenho que determinar um prazo. Né? Então, a definição de recursos, prazo de ação da política, expressas em leis, decretos, normas, resoluções ou outros atos de administração pública. No momento que estamos vivendo, nós estamos sendo orientados, na maioria das vezes, professores, universidades, escolas, pais, estudantes, através de normas e resoluções dos órgãos que tratam com educação. Conselho Federal de Educação, CNE hoje, o Conselho Estadual de Educação, o MEC, no nosso caso aqui da UCO, a CCTS, no nosso caso também a Reitoria, a Prograde, enfim, o DLL, o curso de letras, né? Então, a gente trabalha muito com essa questão de normas, resoluções, né? Que vão tentar expressar, orientar como tratar o aluno, como fazer aula online, aula remota, a questão do estágio, a questão dos TCCs, do material didático, os caminhos que eu vou usar, quais são os caminhos que eu vou usar. Estou usando aqui o canal no YouTube, mas posso usar também outros canais legítimos para passar essa mensagem, para conversar com vocês, para conversar com os colegas, para fazer reuniões. Então, tudo isso foi normatizado, né? A partir de documentos, né? Que determinam ações e prazos de uma política pública. Nesse caso nosso, estamos preocupados em ultrapassar esse momento, em viver isso de forma que a gente não deixe de realizar ações públicas importantes, políticas públicas importantes para a nossa sociedade. Ok? Quarto item, lá no nosso slide, checa viu, o checa e vê, né? Execução. Momento do agir. Gente, como se engana o cidadão nesse país? Debate, rebate, embate e não coloca em ação a política pública. Sem comentários. Vocês são dirigentes. Momento do agir. É a transformação do planejamento e das escolhas em atos. Então, é importante que a política pública, em especial para a educação, para a saúde, para o meio ambiente, para a tecnologia, ela possa ser transformada em ação. Planejamento em ação, em atitude. Educar e agir. Essa implementação, né? Pode se dar de 2 modos. 2 modos. Qual o primeiro? De cima para baixo. De cima para baixo. A execução de cima para baixo. Ou de baixo para cima. Se a execução é de cima para baixo, eu tenho um modelo centralizado. A ação sempre vem do prefeito, do governador, do presidente, do diretor, do reitor, né? Então, você tem essa ação que a gente chama de centralizada, tradicional já, né? E de baixo para cima, a sociedade, os sindicatos, grupos organizados, movimentos sociais, né? Eles geram uma política e eles desenvolvem uma ação que é transformada depois em política pública, ou seja, a execução iniciou-se no próprio público, no próprio beneficiário, né? no próprio elemento responsável e
digamos assim, receptor daquela ação. Tá? Então, podemos citar o exemplo da Lei Maria da Penha, que é um exemplo parecido com isso que estou colocando para vocês aqui. Tá certo? Muito bem. Então, isso aí seria a execução. E vamos chegar agora à última etapa. A etapa que geralmente não gosta, né? Vai ter avaliação. Vai ter avaliação? E eu disse para a pessoa, não lembro quem foi a pessoa, qual foi a turma, se foi manhã ou noite, não lembro. Eu disse, ao fazer a sua pergunta a mim, nesse momento, já está sendo avaliado. Ao colocar sua resposta lá no canal, no Facebook, neste canal, está sendo avaliado. Ao fazer a pergunta no grupo de estudos, no Instagram ou no WhatsApp, ao fazer uma pergunta para a Adriana que ela responde imediatamente, né, que eu vejo lá, faz muito isso, ela e outros também fazem isso, né? Não, isso aqui é isso, não precisa nem intervir, eu fico só observando, eu só entro na história quando eu vejo que eu preciso entrar. Quando eu vejo que vocês se entenderam, eu deixo eles resolverem por cima, eu quero que eles sejam adultos, resolvam. Tá. Então, eu disse para a pessoa, ao fazer essa pergunta, já está sendo avaliado, ou melhor, autoavaliado. Né? Então, a avaliação é fundamental. Como é uma política por ser avaliação? Deu resultados? Quanto foi gasto? Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Né? Em política pública, tudo vale a pena, se a grana não é pequena. Mas tudo vale a pena, se esta grana foi aplicada corretamente e rendeu frutos. Beleza? Vamos lá. Avaliação. Lembre mais uma vez, tudo está no nosso slide. Avaliação. Ciclo ou etapa que contribui, a avaliação estou falando, para o sucesso da ação das políticas públicas e a maximização dos resultados. Porque a avaliação diz se realmente houve resultado. Quando, por exemplo, você se inscreve lá para o canal, as respostas, e eu olho uma por uma, eu seleciono uma, eu comento uma quando eu vejo que há algum desacerto ou um grande acerto, eu comento os dois casos. Se eu não comentar, tá ok, mas se eu comentar porque precisa de algum ajuste, ou se eu comentar também porque mereceu um aplauso maior muitas vezes. Então, a avaliação é necessária para que você possa saber se houve sucesso, se houve abrangência, né? Se foi correta a aplicação dos recursos, por exemplo. A avaliação pode e deve ser aplicada a qualquer momento da atuação da política pública. Sim, eu posso avaliar logo no início, no meio ou no fim, mas eu tenho que avaliar para saber se essa política pública realmente atingir o objetivo na universidade, ou na escola, na sociedade, ou no bairro, ou em qualquer instância social que precise dela. Essa avaliação também serve como fonte de aprendizado. Eu aprendo com a avaliação, eu aprendo com os erros, eu aprendo com os acertos. Eu, às vezes, até aprendo muito mais com os erros do que com os acertos. Passa bem. Cada erro que a gente comete, a gente olha assim, eu fiz isso. Quem era eu? Fiz isso. Então, errar faz parte. Quantas vezes Einstein e os grandes nomes da ciência não erraram? Santos Dumont, quantas quedas? Para descobrir, para aprovar seus inventos. Colombo, quantas negações Colombo não teve para poder conseguir o apoio dos espanhóis para fazer a viagem que ele queria para as Índias, né? Chegou no Haiti, né? Então, serve como fonte de aprendizado, pois a avaliação permite ao gestor, o gestor que não quer ser avaliado, o gestor quer ser bajulado, levado nos braços pelos eleitores, ele não quer ser avaliado. E os nossos gestores têm medo de avaliação, querem sempre ser exultados. Sim, podem ser, mas também devem ser avaliados. Ninguém é perfeito. Até porque eu estou com políticas públicas que às vezes não foi nem eu que construí. Estou só aplicando. Né? Então, serve como fonte de aprendizado, pois permite ao gestor, público principalmente, municipal, estadual, federal, perceber quais ações tendem a produzir melhores resultados. Porque às vezes você elabora o projeto, tem várias ações, mas tem ações que nem chegam a ser implantadas. Ações que não têm vigor.
ações que não ajudam naquele problema, né? Então, como são ações, às vezes mais de uma ação, para atingir o resultado, algumas ações deixam de ser eficazes, outras são eficazes. Então, se não fizer uma avaliação do seu projeto, você vai saber que deu certo, que valeu a pena, né? Então, são essas 5 etapas da elaboração de uma política pública. Tudo isso está no nosso slide. Bom, só para conformar a nossa conversa. Educação, habitação, saneamento, grande problema do Brasil, saneamento, viu? Saúde, transporte, segurança, defesa, desenvolvimento sustentável. São as áreas hoje que mais detêm patentes de políticas públicas. Ou políticas públicas com apoio de entes privados. Vou repetir. Educação, habitação, saneamento, saúde, transporte, segurança, defesa e desenvolvimento sustentável. E está ligado, claro, à área de meio ambiente, né? Meio ambiente. E aí, nós estamos chegando àquele ponto que eu chamo de o ponto freiriano. O ponto freiriano. Esse ano, como vocês já sabem, né? É o centenário do grande educador Paulo Freire. E antes de passar para o próximo item, eu queria fazer uma reflexão de preparação para atravessar o Mar Vermelho. Atravessar o Mar Vermelho, sair do Egito, ir para a Terra Prometida. É uma expressão do Paulo Freire, a quem eu vou citar bastante aqui, né, em nossas aulas, e minha pretensão, se eu vou citar na live, né, não sei se vai ser possível, a minha pretensão junto com vocês é fazermos depois uma live especial 100 anos de Paulo Freire, com convidados e dentro da disciplina, porque tem tudo a ver com nossa atuação nesse momento, nessa disciplina. Bom, Paulo Freire tem uma expressão muito conhecida dos que estudam sua obra, que ele chama de o saber de experiências feito. O saber de experiências feito. Anotaram? O saber de experiências feito. Para Paulo Freire, não há um saber teórico, para Paulo Freire, não há um saber teórico estrito sensu. Pronto. Se esgota nele. Senso. Limitado ali nele. Estrito sensu. Ele usa essa ideia de que o saber é estrito sensu. Está fechado em si mesmo. Para Paulo Freire, é o saber da vivência. Todos vocês têm esse saber, gravem isso. É o saber da vivência a qual Freire acrescentaria a prática de pensar a prática. A prática de pensar a prática é a melhor maneira de pensar certo. A prática de pensar a prática é a melhor maneira de pensar certo. O que quer dizer com isso? Isso aqui é teoria. Muito bonito, muito claro. Eu sei o que é política, baseado em Aristóteles. Eu sei o que é política baseado em Bertrand Russell. Eu sei o que é política baseado em Chauí, no dicionário Royce, no Aurélio. Eu sei o que é política. Eu sei o papel do Estado. Eu sei o que já fez com a educação em época diferente, como foi a atuação da igreja, do Estado em relação à educação. Eu sei. Eu sei o que é política pública. Eu sei quais são as áreas mais próximas da política pública. Educação, saúde, habitação, blá, blá. Sei. Mas esse é um saber teórico. Então, Freire diz que o saber é quando eu coloco em prática esse saber estrito sensu. Né? Então, estamos chegando ao final da nossa aula e, claro, lá vem a querida de vocês, a famosa de vocês, questão bônus. Merece até uma música, né? Uma música assim bem, tem uma música aí bem animada para a gente colocar para essa questão bônus, uma música assim de tudo que você precisa de amor, dos Beatles,
um baião de Luiz Gonzaga. Coloca agora essa música aí para a gente introduzir a questão bônus prática, a questão bônus que desenvolve o saber freiriano. O saber sem prática não é saber. O saber estrito senso, que se esgota em si mesmo, é saber, mas não é o saber, não é a prática, ok? Para Paulo Freire, tudo tem que terminar em prática social. Então, vamos lá. Essa questão bônus está no slide de vocês. Vou fazer uma correção nessa questão bônus. Tem um erro de digitação que eu vou corrigir com vocês. Porque essa questão bônus foi feita para aula presencial na URCA. Então eu vou corrigir aqui para servir para vocês também, na aula remota. Diz o seguinte: não se preocupe, se você não puder copiar, você vai ter esse slide lá no grupo da disciplina. Se você está com o slide agora, basta acompanhar. Vou fazer uma pequena alteração aqui na questão bônus. Você não viu a agenda? Você viu os passos para fazer uma agenda de política pública? Você viu? Claro, vamos fazer isso, vamos brincar de prática. Vamos criar uma política pública, uma ação pública, como se fosse para praticar. E vou dar para vocês uma dica importante. No primeiro ano da disciplina, 2018, eu exercitei essa questão e algumas das atividades dos alunos foram levadas à Câmara Municipal do município daquela pessoa, à empresa de uso que estava deixando para a URCA, foi levado ao reitor da URCA na época, que não era ainda o atual reitor, era o Patrício, o anterior. Então, algumas das questões que foram aprovadas pelos alunos, foram discutidas em sala de aula, foram tão bem construídas que alguns alunos desenvolveram esse trabalho como uma questão pública. Teve uma cidade em que o aluno levou o trabalho dele à prefeitura para melhorar o transporte coletivo de estudantes para a URCA. É um problema, né? Porque se o município é de outro estado, não tem como o estado do Ceará fomentar apoio ao município de outro estado. Então já é um problema. E era um município de outro estado, Pernambuco, se não me engano. Outra política pública foi levada até a reitoria da URCA. Eu não sei como é que está agora, porque está muito fechado. Mas eu me lembro que era um dos trabalhos dos alunos era sobre a questão da URCA ter um posto de atendimento do curso de enfermagem para pressão, ver a pressão do aluno, fazer alguns testes básicos, algum atendimento imediato pelos enfermeiros que estão se formando, era para melhorar o atendimento do aluno em relação ao sanitário, papel higiênico. Naquela época já, álcool gel, água, enfim, espelho no banheiro das meninas, né? Então, coisa tão simples, tão óbvia, mas que às vezes não tinha nas escolas. Nas escolas agora não tinha naquela época, né? Então, quando voltar agora, acho que vai ser um pouco diferente. Eu creio que vai ser diferente, né? Porque é outro momento. Mas assim, você chegar numa escola, não tem papel higiênico, não tem o álcool gel. Antes da pandemia, eu estou falando, né? Você, por exemplo, você não ter numa escola um atendimento imediato, alguém passa mal, a pressão baixou, a pressão subiu, passou mal, uma enfermeira ali do professor de enfermagem, com o seu grupo de aluna para atender um dia por semana, pelo menos 2 dias por semana, 3 dias, sei lá. Então, isso apareceu lá nas nossas aulas. E geraram debate, geraram até. Um aluno foi até a Câmara Municipal, olhou para a Câmara Municipal lá do município dele. E se viu o texto do vereador elogiando a URCA. E a mim, mas não ao aluno. A mim não ao aluno que fez o trabalho. Então, é o que Paulo Freire chama. Se houver a prática, sim, a política pública realmente sai do estrito senso para o público geral. Vamos lá. A questão bônus é a seguinte. Crie. Você pega a agenda e vê como é que faz. A agenda, está aqui a agenda. Crie uma política pública. Isso você vai imaginar, você vai se basear. Mas, Flávio, eu posso criar? Pode criar, você pode inventar. Você vai inventar, vai ficar tão boa a sua invenção que vai para a realidade. E
E de repente a sua política pública teórica, na minha aula, da URCA, vai terminar indo para a realidade, para a Câmara Municipal, para a Prefeitura, para o Governo do Estado, enfim, para o mundo. Está entendendo? Então vamos levar a sério. Então vamos construir aí uma coisa prática. Crie uma política pública que poderia melhorar nossa educação. Pode ser educação municipal, ou de uma escola específica, ou de um modo específico, tecnológico, humano, sei lá, particular, público, universitário, pode ser para o seu curso, pode ser para a sua cidade, pode ser para o seu estado, né? Pode relacionar saúde e educação, por exemplo, né? Tecnologia e educação, por exemplo, pode relacionar material didático e as aulas remotas, enfim, eu não vou aqui ensinar a vocês que vocês são doutores, porque vocês vivem essa comigo, vocês como alunos, como professores, sabem que isso aqui é a nossa prática já nós estamos nisso há um ano já, né? Um ano, já passou de um ano. Eu já completei um ano de aulas remotas no mês passado. Já até fiz um bolinho comemorativo e tal, para, né, não baixar o astral. Crie uma política pública que poderia melhorar a nossa educação. Que seja viável. Não invente sexo dos anjos. Nem seja tão óbvio também não. Nem invente uma política pública inviável. Tem que ser prática. Que seja viável e eficaz. Que possa, na sua concepção, na sua visão, resolver um problema, amenizar um problema, diminuir um problema, melhorar um transporte, melhorar o atendimento de saúde da escola ou da universidade, melhorar, enfim, qualquer ação, qualquer momento, qualquer atitude, qualquer área que envolva educação. Que seja viável e eficaz. E como poderia implementar essa política? Como seria? Quem seriam os agentes? Públicos, privados? Alunos, professores, técnicos? Governo? Instâncias superiores? Quem seriam? Comunidade? Sindicatos? Igrejas? Grupos sociais organizados? A correção é a seguinte. Essa questão eu preparei para a aula presencial lá na URCA. Então, eu vou ler como é a questão original lá na URCA e vou dizer como será a questão para vocês, tá bom? Vamos lá. No original, que eu preparei para a URCA, tá assim, o slide. Para a aula presencial, era assim. Darei 10 minutos, que era o final, era o final da aula. Dessa aula, lá na URCA. Claro que eu dei 20 minutos. A gente dá 10, aí eu digo, ó, dá 10, prorrogação de 10 dá 20, pronto. Aí os caras estão em intervalo, ficam sem lanche, não sei o quê. Eu mandei buscar café para alguns estavam passando mal lá, não tem tomado café, vamos lá, para terminar a política. Era aula da noite, né? À noite, o pessoal às vezes não pôde sair para lanchar e tal, eu tive que fazer lá um improviso lá e tal. Bem, darei 10 minutos para que possam ser bem criativos e pensar para que depois possamos juntos interagir em sala de aula. É claro que eu peguei o rascunho, levei para casa, né? E depois eu fiz as correções, devolvi, e eles digitaram e me enviaram depois. Claro que em 10 minutos, a pessoa está louca, não pode. Não tem varinha mágica aqui, né? Então, essa foi a questão que eu fiz lá na URCA, um lugar chamado Pimenta. Ainda existe ainda Pimenta? Sabe onde é ainda Pimenta? Né? Lá no Pimenta. Aquela rampinha ali. Lembra disso ainda? Acho que você não sabe nem onde é a URCA ainda, né? Porque não foi lá ainda. Passou no vestibular e não foi na URCA ainda presencial. Mas vamos lá. Vocês vão ter essa chance. Como diz um amigo meu, sintam-se abraçados. Então vamos fazer a alteração da questão para vocês. Darei a vocês 10 dias. Olha aqui. Se não assistir a aula, vai perguntar, Adriana, foi o Flávio disse que eu não entendi, ele fez assim com as mãos, o que é aquilo ali? Vamos perguntar. Assistam a aula. Perguntem. Pode perguntar, pode. Mas a aula está autoexplicativa. Tudo que eu peço está aqui na aula. Eu darei a vocês 10 dias. A partir de hoje. Quanto 10 dias? Eu vou fazer com 5 dias, 3 dias, 2. Não tem problema, cada um tem seu tempo. Né? Darei a vocês 10 dias
para que possam ser bem criativos, mas cuidado para não inventar coisa que não é viável. Ser criativo é uma invenção que tem que ser viável, né? E pensar para que depois possamos interagir em sala de aula. Eu vou fazer o que depois? Vou escolher uma política pública de vocês, uma da manhã, uma da noite. Vou sortear, uma manhã, uma da noite, e vou dar uma aula só em cima desse trabalho desses dois alunos, da noite e da manhã. Espero que seja o seu, para melhorar agora, seja o seu. Se for o seu, ou de um colega seu. Então, vocês terão 10 dias. Vocês vão ler o material, vão ler o que é a política pública, vão saber quem é educação na área, vocês sabem nossos planos de educação, quais são. Talvez em sua cidade seja um problema, aqui seja outro problema, seja um problema em sua cidade diferente, não sei o que, tará. Então, cada pessoa tem seu problema, cada bairro tem seu problema, cada escola tem seu problema, né? Talvez seja na UCA, na UES, ou na UVA, ou no Brasil, não sei qual é o seu problema. Você deve escolher. Mas tem que ser viável e tem que ser em educação. Ou relacionar educação com saúde, com tecnologia, por exemplo, né? Com outras áreas que dialogam com a educação, né? A tecnologia, por exemplo, hoje é fundamental para a gente estar aqui se comunicando, né? Nesse momento de isolamento social. Então, vou fechar retomando essa questão. Você vai criar uma política pública, você viu o esquema, como é feito o esquema. Pode ser em forma de esquema, pode ser um texto só, pode. Cada um faz a sua maneira. Mas desde que siga a agenda que eu mostrei aqui. A agenda, né? Os passos para chegar até a avaliação, entendeu? Você vai colocar isso, você vai imaginar até como foi essa avaliação. Mas tem que seguir os passos daqui. São 10 dias. Você vai criar uma política pública que poderia melhorar a nossa educação. Tem que ser viável, eficaz e com poder ser implementado. Após o recebimento, né, eu vou escolher 2 e vou dar uma aula em cima desses 2 trabalhos de vocês. Mandem essa questão bônus, que ela vai ser um pouco maior, mandem para o e-mail institucional meu. Anotem aí. Flávio, tudo minúsculo. Flávio.Queiroz com Z, Flávio.Queiroz com Z, @urca.br. Flávio.Queiroz@urca.br. No vídeo, você vai colocar assim: aula assistida, foi um show, entendi tudo, já comecei a fazer, foi beleza, via Paulo Freire, faça um comentário, e bota presente na aula. Mas a questão bônus, você vai mandar para o meu e-mail institucional, que é o da UCA. Muito obrigado e aguardo vocês com a próxima aula e a nossa questão bônus. Abraço.